Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Enquanto o Instagram chama aí a galera. Bom, hoje nós vamos fazer a segunda parte da live com a doutora Isabela Souza, né? A doutora Isabela, ela é médica cirurgiã de cabeça e pescoço. A primeira parte já está lá no meu canal do YouTube, aqui também, né? Que é sobre a parte hormonal da dona tireoide, né? Hipotireoidismo, hipertireoidismo, e hoje nós vamos falar sobre os nódulos, né? Sobre os cânceres da tireoide. Será que todo nódulo é câncer? Será, gente? Vou perguntar aí pra doutora. Já entrou aqui. Boa noite, Oi, doutora, tudo bem? tudo jóia? Deixa eu só ajustar aqui pra gente ficar. Aí, não. Tá. Olha nós aqui outra vez, né, doutora? Nós aqui outra vez, estamos firme e forte. Né? Doutora, olha, antes de começar a live, eu vou pedir licença aí, eu vou tentar ser a mais breve possível. Vou pedir licença para falar que, assim, eu, graças a Deus, com esse trabalho, eu consigo a generosidade de médicos que trazem um conteúdo médico no meu canal, assim como você. E o pessoal me pede muito. Agora estão me pedindo todo tipo de doença de cabeça e pescoço, então o que eu puder fazer para trazer a informação aqui, se eu tenho isso, por que não? Sim, Esse ano minha mãe, foi diagnosticada com câncer na tireoide, né? Com sim. metástase dos linfonodos, enfim. E eu sei assim muito, eu sabia muito pouco sobre tireoide, assim, muito pouco sobre dona tireoide, né? Mas, assim, 97% da minha timeline aqui do meu Instagram é sobre a tireoide. Então, alguma coisa eu tinha que aprender, né? Mas para poder direcioná-la, enfim, melhor, eu falei Sim. assim, eu vou consumir mais conteúdo, mesmo porque quem leu a função da minha mãe fui eu, porque eu fui obrigada, né? Porque era online, eu fui obrigada a tirar, e aí eu vi Entendi. o carcinoma lá, o papilífero, né? Com metástase, enfim. Aí minha mãe olhou para minha cara e falou: E aí, Vanessa? Eu falei: Não, mãe, olha, não deu bom, não, mas vamos levar para o médico, né? Eu tive essa, infelizmente, Entendi. eu tive que ler isso. E a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui consumir conteúdo. E eu fui na primeira pessoa que eu pensei, que foi você, doutora. Obrigada. Falei: Não, não, vou lá no conteúdo da doutora, até falei: Doutora, minha mãe foi isso. Eu O lembro. que eu posso consumir para poder aí explicar melhor Sim, para ela? E você, com toda a paciência, generosidade, como sempre, qualquer coisa que. Gente, não é mandar exame para a doutora, não, pelo amor de Jesus Cristo, tá? É só um direcionamento, porque essa palavra vai encher sua caixinha de exame. Não, gente, é um direcionamento. E a doutora, como sempre, Vanessa, o que você precisar, se você não souber, você me pergunta. Qualquer coisa. Obviamente, eu não gosto muito de incomodar, mas eu falei: Não, me manda os vídeos, eu consumo, e assim eu consegui aí direcionar minha mãe. Então eu quero aqui começar a live agradecendo você mais uma vez, doutora, porque eu acho de extrema importância quando a gente encontra uma pessoa que acolhe, né? Eu acho que a gente tem que ser esquisito, né? Porque eu acho que deveria todo mundo ter essa sim. parte, mas sim, nós somos diferentes. Mas eu sempre vou enaltecer atitudes como essa, porque para mim foi fundamental ali. Tudo que eu precisei, você sempre mandou. Olha, assiste esse vídeo aqui. Não, Vanessa, tem esse aqui que é interessante também. Então, assim, obrigada. Para mim, aquele momento foi um momento que eu estava bem, A gente fica sem assim, chão. tomei um impacto, porque fui eu que lia a punção. Então, eu tomei um impacto porque eu estava esperando nódulos benignos, né? Sim. Enfim, então eu queria deixar aqui só registrado aqui o começo da live, agradecendo você, doutora. Obrigada pela generosidade, pela paciência, por todas as vezes que eu preciso de algo. Você é sempre muito generosa. Fala: Não, Vanessa, precisou, tô aqui. Enfim, Eu que então te é só isso. agradeço. Imagina, é um prazer, né? Então, assim, quando você também trabalha com internet, você sabe disso, é um prazer muito grande para a gente poder ajudar, de fato.
Porque a gente não tá aqui, assim, de hobby, de diversão. O intuito é real de poder ajudar, né? Então, trazer essa informação, compartilhar isso é muito importante, é muito legal. E que bom que isso ajuda. Eu fico feliz também de ter esse feedback, de saber que ajuda realmente. Ajuda demais, doutora. O desespero é a primeira palavra que vem na nossa cabeça. Acho que Sim. de qualquer ser humano que não está, obviamente, que não está esperando Não. não ter saúde, né? A gente toma um choque quando a gente lê aquele lá, câncer. Fala, meu Deus do céu, agora o que vai ser da vida? Doutora, todo nódulo na tiroide é câncer. Não. Só 5% dos nódulos na tireoide são cânceres. Então vamos lá. Nódulo na tireoide é uma coisa extremamente comum. A Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia tem uma estimativa de que 60% da população tem nódulo. Então pensa assim, 60% da população tem algum tipo de nódulo na tireoide. Então é super comum, né? Imagina, 60% ia ter câncer de tireoide? Não. Desses Meu Deus do céu. 60%, só 5% que vão ser carcinomas, que são tumores. E aí dentro dos tumores a gente tem vários tipos de câncer, né, de tireoide. Você tem os tipos diferenciados e os tipos indiferenciados. Nós não vamos falar de cada um aqui, não. Não é o objetivo, não precisa entrar nesses pormenores. Mas fato é que o principal tipo é o carcinoma papilar, carcinoma papilífero. E ele tem um excelente prognóstico. O que significa isso? Cerca de 98% de cura, tá? Então, mesmo pessoas que tenham, às vezes, metástase, já descobre com tumor grande, com metástase, tem uma chance altíssima de cura. Então, ele é um tumor de excelente prognóstico nesse sentido. O que não significa que não vai ter que passar por um tratamento, que não vai ter que passar por uma série de coisas. Então, assim, essa história de que é bonzinho, eu tenho essa bandeira. Câncer de tireoide não é bonzinho, porque câncer não é bonzinho. Mas sim, ele tem um ótimo prognóstico. Eu não quero que ninguém fique preocupado, assim, de, eu vou morrer. Eu recebi uma pergunta aqui na caixinha mais cedo que eu coloquei, se eu podia olhar a biópsia e me falar se era velho e caixão preto. Eu falei, gente, não, mesmo que seja um câncer, eu nem vi o resultado. Mas mesmo que seja, tá longe de ser isso, sabe? É muito diferente e é isso que você falou no começo. A gente tem um estigma muito grande de câncer. Falou a palavra, é taxado, assim, é como se já fosse assim, acabou, não tem mais nada, eu tenho que ir lá fazer meu testamento. Não é assim. Tá longe de ser isso. Mas, voltando então para a parte dos nódulos, nódulo na tireoide tem que ser olhado, mas a imensa maioria é benigno. E esses nódulos benignos, doutora, tem um tamanho assim que a gente tem que ficar preocupado? Já passou daquele tamanho, já. Não, peraí, vamos fazer punção. Existe isso? Não é necessariamente o tamanho dele que a gente vai preocupar, né? Então, o que a gente vai prestar atenção? O nódulo, a partir de uns 2 centímetros, se ele está incomodando, dependendo das características dele, a gente indica de fazer a punção. Antes de 2 centímetros, depende da cara dele. Se ele tem uma cara assim meio estranha, se ele tem, vocês vão ver as palavras assim, microcalcificações, bordas irregulares, retração de cápsula, aí convém às vezes fazer uma biópsia antes. Se incomoda a pessoa, se surgiu muito rápido, se ele cresceu de um ano para outro, mais de 30%, isso tudo faz a gente acender a luzinha vermelha. Mas o tamanho em si, a partir de 2 centímetros, a gente sugere de fazer a punção, mas mesmo assim tem nódulo que não precisa, tá? Significa, esse poder não significa que precisa de fazer. E aí, normalmente, esses nódulos, a partir de 4 centímetros, começam a dar sintomas. Mas tem pessoa que não tem sintoma com 4 centímetros. Vai ter bolota de 10, 11, 12 centímetros no pescoço. Hoje é menos comum a gente encontrar tão grande, mas ainda acha de uma forma até frequente, assim. Bem menos do que era antes, mas ainda encontra bastante. Existe algum. Teve um post que a senhora fez, doutora? Senhora não, que você fez, que eu achei tão interessante para ver se a gente tinha algum tipo de nódulo, né? Inclusive, eu tenho uma pessoa que faz parte do grupo que ela está assistindo a live, que é a Cida.
Ela me Ela contou. fez E o descobriu. teste e ela descobriu um nódulo por esse teste, doutora. Achei tão É. interessante. Ela me contou, eu também eu fiquei assim, não fiquei feliz dela ter descoberto que ela tinha um nódulo, mas de saber que foi isso que ajudou ela a descobrir. Então vamos lá. Hum, Igual a gente faz o autoexame da mama, gente, a gente pode fazer o autoexame da tireoide. Não precisa ser com a mesma frequência que faz o autoexame da mama, mas sei lá, uma vez por ano, de vez em quando você está tomando banho lá de bobeira, dá uma passada no uhum, pescoço. Mas o que é, que você vai fazer então de forma assim sistemática para aprender como que é a sua tireoide? Você vai estar de frente uhum, para o espelho e aí eu sugiro pegar um pouquinho de água para te ajudar a engolir. Mas se você não quiser fazer com água, quiser fazer engolindo saliva também, problema nenhum, tá? Com 2 ou com 3 dedos, que for mais fácil para você, a tireoide ela fica nessa região. Não tem esse ossinho mais saliente aqui, um pouquinho para cima sim. dele. Então você vai colocar os dedos aqui e inclinar a cabeça um pouquinho para trás para ajudar a ficar mais fácil de perceber. Quando você Uhum, engolir, você vai ver uma estrutura, uma coisinha que sobe e que desce. Então eu vou engolir aqui, ó. Tem uma sim. coisinha que sobe e que desce. Isso é a sua tireoide. Então, quando você coloca o dedo aqui, você vai sentir ela subir. Seu dedo vai ficar parado, né? Ela que vai subir e que Uhum, vai descer. Que quando você engole, ela faz esse movimento. E aí, o que que você tem que uhum, prestar atenção? Tem um lado que é maior que o outro. Passou um carocinho, alguma coisa meio dura no meu dedo. Eu percebi que tá uhum, mais alto, tá uhum, diferente. Isso aí, se você viu alguma coisa diferente, aí você vai procurar, então, o atendimento médico, que pode ser do seu clínico, endocrinologista, cirurgião de cabeça e pescoço, quem você tiver acesso, médico do posto, para poder fazer o exame. E o exame que vai ser feito, no caso, vai ser o ultrassom. Outra coisa uhum. que muita gente me fala também é que vê por foto. Que às vezes a pessoa É, começa a reparar em foto que o pescoço está inchado, que tem um lugar que está uhum, maior que o outro. Ah, não tinha uhum, prestado atenção. E isso são coisas, esses carocinhos, são coisas que crescem devagarinho e às vezes tem sim, 10 anos que já está crescendo e a pessoa não percebe. Porque o que cresce devagar não te incomoda, porque você vai se adaptando, você vai se acostumando sim. com aquilo. E aí, Uhum, às vezes a pessoa, principalmente quando a pessoa, às vezes assim, tem o pescoço um pouquinho mais curto, é mais gordinho assim, não dá para perceber tanto quanto o pescoço é mais fino. E alguns uhum, nódulos, eles também têm a característica, eu vou falar assim, não cresce para fora, ele cresce para dentro. E aí não sim. fica tão visível também. Então, às vezes, a gente vai perceber isso em foto. E aí eu tenho muitos pacientes que chegam para mim com as fotos e elas vão me mostrando. Nossa, olha essa foto aqui, já tinha, eu não tinha visto. É, Depois que descobre o ultrassom, vai pegar a foto para trás e vai olhar que já estava lá. E aí é uhum, até curioso, depois, às vezes, que a gente opera e que tira, a gente pega o uhum, resultado da biópsia e vem lá, 12 centímetros, 10 centímetros. E aí a pergunta é sempre assim, nossa, como é que cabia lá dentro? Porque não parece que cabia. uhum. Doutora, eu vi uma pergunta sobre, existe algum tipo de sintoma que a gente pode sentir fora esse carocinho, que talvez seja visível ou não? Tem outros tipos de sintoma que pode acontecer? Pode. O mais comum é não ter sintoma nenhum, tá? O mais frequente é não perceber nenhum sintoma. E aí, os sintomas, quando eles aparecem, vão ser carocinho mesmo no pescoço, aqui nessa região aqui na frente. Tem gente que ele aparece um pouco mais lateral, porque ela cresce aqui e a gente percebe mais na Sim. lateral. Então, é o caroço. E esse caroço, o que que ele faz? Ele vai apertar. Então, ele vai apertar onde passa o ar. Se ele aperta onde passa o ar, a pessoa pode ter falta de ar, principalmente à noite. E aí, cutuca ali o companheiro do lado e pergunta se ronca, tá? Porque o ronco Uhum, também pode mostrar porque tá apertando, tá obstruindo. Pode apertar uhum, também e atrapalhar para engolir. Então, a pessoa pode ter engasgo frequente, dificuldade para alimentar de certas texturas de alimento, porque agarra uhum, ali. uhum, Tosse frequente também pode acontecer, a pessoa fica tossindo muito. Rouquidão, aquela rouquidão que começa, fica rouca e volta, ou uma rouquidão uhum, que ficou persistente, que não deu uma melhorada, isso também é uma coisa para poder ficar de olho. uhum, É, é menos frequente, mas às vezes aparece um pouco de dor aqui nessa região. É pouco frequente ter dor, uhum, mas pode acontecer uhum, de ter dor. E aí tem uma uhum. das alterações que dá na tireoide, que chama tireoidite, que é uma inflamação. Igual a gente tem a parotidite, a gente tem a Sim. tireoidite. As ites, tendinite, É. artrite, colite, tudo it. It é inflamação.
tá? Então, a gente tem a Uhum. inflamação da tireoide, que pode ser por vírus, por bactéria, enfim, por uma série de outras coisas, as tireoidites agudas. E aí, o que vai acontecer, então, nessa tireoidite? Ela vai ser uma inflamação intensa. E aí, nesse caso, sim, dá muita dor, a dor é muito intensa. E como complicação, às vezes surgem cistos hemorrágicos. Então, é um caroço que, da noite para o dia, cresce uma bolota grande. Assusta porque cresceu uma bolota do nada no pescoço. E nessa hora, se existe uma tireoidite, existe uma inflamação, não é hora de operar. E aí que vem o desespero das pessoas. Tá com a bolota e não vai operar. Na hora da inflamação intensa, não é hora de operar. Tem que esperar, tratar, a gente fala esfriar o processo, para depois ir fazer a cirurgia. E aí, nessa hora, realmente tem que segurar a ansiedade, porque fazer a cirurgia no meio de uma inflamação aumenta muito o risco de complicação da cirurgia. E aí tem que ir com calma. Às vezes nem precisa depois de operar. Mas nesse primeiro momento tem que ter um pouquinho de paciência. E até fazer a punção no meio da inflamação não é indicado, porque ela vem com uma suspeita falsa, às vezes, de câncer, por causa da inflamação. Eu vou, antes de fazer a outra pergunta, subiu uma pergunta aqui sobre cisto da tireoide. Tá. Se cisto é a mesma coisa que nódulo, doutora? Tá, vamos lá. Quando a gente fala de nódulo, nódulo é o caroço. Esse nódulo pode ser sólido, que é uma bolinha, e esse nódulo pode ser cístico. Então, ele pode. O que é um cisto? Cisto, pensa num balão cheio de água. E ele pode ser ainda misto. Ele é um balão cheio de água com uma massinha lá dentro. A maior parte ser cística, a maior parte ser sólida, isso varia muito. Normalmente, nódulos císticos são benignos. E a maioria das vezes que você faz a punção neles, vai vir com resultado inconclusivo, porque ele tem pouca célula lá dentro. Então, é frequente de vir inconclusivo quando é cisto, tá? Para não ficar preocupada. Às vezes a gente nem pede punção quando é cisto. Acho que eu tenho um cisto na parótida. O pessoal fala, nossa, mas você não vai tirar. Eu falei, gente, é um É um cisto, cisto. não é um nódulo. É. Que é um emaranhado de célula, né, doutora? Que às vezes nem é nada demais, né? Você Não, fica ali bonitinho no canto, não precisa mexer nele, né? deixa ele quietinho. E, doutora, para nódulo, tá bom. Eu fiz lá a punção, descobri que eu tenho realmente um nódulo benigno. Sim. Ele está me atrapalhando. Existe um tratamento que eu possa fazer para removê-lo, ou então para, sei lá, para ele não dar sintoma? Uhum. Então tá bom. A gente tem o nódulo, confirmou que ele é benigno. Aí a gente tem dois caminhos. Caminho 1, eu posso só acompanhar, não preciso operar. Existe remédio para tratar o nódulo? Não, não existe remédio que trata o nódulo. Preciso tomar remédio porque eu tenho nódulo? Não. Você vai tomar remédio se tiver alteração da função, e aí você volta lá na primeira live para poder assistir, para poder dar uma olhada nisso. Mas alteração da função a gente trata com remédio, nódulo e cisto, não. Então, ok. Você resolveu que vai acompanhar? Perfeito. Vamos acompanhar, vamos fazer ultrassom uma vez por ano, vamos olhar. Se ele mudar a cara, a gente repete a punção. Não mudou a cara, segue só acompanhando. Você escolheu que você não quer acompanhar. Aquele nódulo te atrapalha, ele te incomoda e você quer resolver sua vida com aquele nódulo. Temos então 3 opções aqui. Opção número 1. A gente pode fazer a cirurgia de retirada total da tireoide. Ah, mas eu só tenho nódulo de um lado, eu vou tirar a tireoide inteira? Você pode tirar a tireoide toda, porque cerca de 80% das pessoas que têm nódulo de um lado vão desenvolver nódulo do outro lado em até 10 anos. Então, você pode optar por fazer a tireoidectomia total, mesmo tendo só um nódulo. O que muda a partir daí? Você vai tomar remédio da tireoide, a levotiroxina, para o resto da vida. Você não tem mais a tireoide. Caminho número 2. A gente tira metade da tireoide. Tireoidectomia parcial. Então, eu tô indo do tratamento mais, vamos falar, mais agressivo para o mais tranquilo, tá? Tireoidectomia parcial. O que é a parcial? Eu tiro um lado, ela parece uma borboleta, né? Então, eu vou tirar uma asa com o meio. Eu não tiro só o nódulo. Essa é uma dúvida também. Dá para tirar só o nódulo? Não dá. Ou eu tiro a metade com o meio, ou eu tiro ela toda.
Quando eu tirei essa parte, a tireoidectomia parcial, ficou a outra asa. Essa asa que sobrou, grande parte das vezes ela dá conta de produzir o hormônio que você precisa. E aí você não tem necessidade de sair da cirurgia tomando remédio. Então você vai sair da cirurgia, toma remédio só para dor, porque acabou de operar e cirurgia dói. Se não te contaram isso, eu vou te contar, cirurgia dói. Não é verdade? A cirurgia dói. Cirurgia dói, gente. Isso. E aí, depois que você saiu, então, você não vai precisar de tomar o remédio, mas um tempo depois vai fazer exame de sangue. Se o seu exame, o TSH, estiver normal, muito bem, obrigada, vida que segue, não tem que fazer nada. Você vai fazer ultrassom para controlar o outro lado, de tempos em tempos também. Veio com o hipotireoidismo, você começa a tomar o remédio. Às vezes precisa de dose mais baixinha, porque às vezes ela não conseguiu sozinha dar conta do recado. Opção número 3, a gente pode fazer a ablação, tá? Quando é um cisto, por exemplo, eu posso fazer uma coisa que chama alcoolização, que injeta o álcool e aí murcha o cisto. Ou quando é um nódulo sólido, que já tem a biópsia de benigno, tem que ter comprovado que é benigno, tá, gente? Eu posso fazer a ablação por radiofrequência. O que é isso? É um procedimento, você vai ter uma sedação, vai colocar uma agulha guiada por ultrassom, a agulha vai ficar lá no meio do carocinho e ela vai esquentar bastante, causando então uma necrose. Ela vai fritar o nódulo que está lá dentro. Eu já vou sair de lá sem o nódulo? Não. Ela vai causar uma necrose, né? Fritou ele, vai demorar um pouquinho para murchar. Pode demorar até 1 ano para diminuir e às vezes precisa repetir essa ablação, tá? Então isso pode mudar. Então esse procedimento, que é a ablação por radiofrequência, ela preserva mais a tireoide, porque aí você tá queimando só aquele caroço, só aquele nódulo. Mas eu preciso de ter uma comprovação de que esse nódulo é benigno, porque eu não posso fritar ali um possível tumor, porque eu não sei se eu vou disseminar até células, se tá ficando alguma coisa para trás. Então, esse procedimento ele é feito quando existe uma comprovação que o nódulo é benigno. E eu vi uma pergunta subindo, eu não ia nem perguntar isso agora, mas eu vou perguntar. Eu não tô vendo as perguntas, por isso que eu não tô nem tentando te ajudar. Congelou a minha tela aqui, eu desisti. Não, tá tudo bem, doutor, tô lendo. Não tem problema não, tá tudo bem, tô lendo. Tem uma pessoa que perguntou se o nódulos na tireoide é uma condição genética. Eu também queria saber também, porque minha mãe teve, minha tia tem, minha irmã tem, eu sou a única que tô escapando. Se Deus quiser, escapa. Isso. Então vamos lá. Existem algumas coisas dos nódulos da tireoide que podem sim ter fatores genéticos, mas não é o principal, tá bom? O que acontece? A gente tem a genética e tem a epigenética. O que é isso? Vou falar uns nomes esquisitos aqui, mas só para vocês entenderem. Quando a genética, quando eu falo assim que uma coisa é genética, significa que nós duas somos irmãs, tá? Eu tenho o mesmo gene que você. Então, nós duas temos o mesmo gene que predispõe a ter um nódulo na tireoide, por exemplo, tá bom? Mas por algum motivo da vida, ao longo da vida, eu resolvi ter uma vida mais rock and roll e você teve uma vida mais tranquila, mais equilibrada. Então, a sua epigenética, ou seja, os fatores ambientais que influenciam na sua genética, não propiciaram o seu gene a desenvolver. Então, os fatores ambientais, eles são responsáveis por 90% dos nódulos de câncer, inclusive, por esse motivo. Porque mesmo se você tiver o gene, se você não ativa ele, ele tá lá, quieto, parado. Então, tudo depende de uma ativação. Você tem um botãozinho de liga e desliga. Nem todos os genes do nosso corpo são ativos. Pelo contrário, a maioria não está ativo o tempo todo. Então, eu preciso de ativar ele. Então, se eu tive uma vida muito desregrada, e aí fatores que influenciam na tireoide em si, gente, a gente não tem um fator que eu te falo assim, por exemplo, tumor de língua, tumor de garganta é cigarro. A tireoide, eu não tenho uma coisa que eu bato o martelo e eu falo, olha, a causa do câncer tireoide é o cigarro. Não. Mas quais são os fatores? Principalmente fatores que geram inflamação no corpo. Aí vai entrar a alimentação, o cigarro entra também porque ele causa
essa inflamação. A obesidade é fator de risco para câncer de tireoide também, porque gera uma inflamação gigantesca no corpo. Então, tudo que gera esse estado inflamatório no seu corpo propicia ao aparecimento de nódulos. E aí, uma coisa que eu falo para ficar mais fácil de entender. A sua tireoide está lá trabalhando, 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 trabalhando. Se você bota ela em sobrecarga, o que acontece? Ela tem maior chance de ter erros. Então, é a mesma coisa você pensar numa linha de produção de uma indústria. Se você põe os funcionários sob uma pressão danada, a chance de ter erro ali o tempo todo é muito maior. O risco de ter acidentes ali, acidentes graves, é grande quando você coloca toda aquela equipe trabalhando sob pressão, sem condições adequadas. Então, quando a gente dá para a nossa indústria tireoide condições adequadas de trabalho, você propicia, então, ali para os seus funcionários trabalharem melhor, sem riscos de acidentes de trabalho. É mais ou menos isso, tá? E doutora, e quando é câncer? Né? Quando a pessoa, primeiro de tudo, existe uma classificação. Tem o que é Bethesda? Tá, O que Bethesda. significa isso? A classificação de Bethesda, ela vai ser... Você vai fazer um exame, vamos voltar um pouquinho então ainda. Você fez o ultrassom. Seu ultrassom Sim. veio com um nódulo que vai te dar uma suspeita maior ou menor, e aí vai vir escrito no ultrassom T-HARDS. T-HARDS 1, 2, 3, 4, 5. Quanto maior o número, tá, gente? Maior a probabilidade desse nódulo ser maligno. Ok. Veio com essa alteração, aí eu vou fazer um exame que chama PAF, punção aspirativa por agulha fina. É uma biópsia guiada por ultrassom. Tira células com a agulha. Essa punção, o que ela vai fazer então? Ela vai pegar células isoladas da sua tireoide. Então pensa assim, você abriu um quebra-cabeça e você tirou umas 4 peças isoladas na sua frente. Você pode olhar para aquelas peças e ter dado sorte de ser peças que dá para você olhar e falar, não, isso aqui é um dragão. Ok, você matou a charada. Mas às vezes você se engana, você achou que era um dragão e não era. Às vezes é outra coisa. Às vezes aquilo era um escudo de um guerreiro e você já deduziu que era outra coisa. Então a PAF, gente, ela não dá diagnóstico. Ela dá uma alta suspeita. Por quê? Porque ela tá vendo células isoladas. E aí, é claro, gente, vai entrar o que o médico te avaliou, se ele tem uma alta suspeita, mesmo a punção vindo negativa, ele vai te sugerir fazer o tratamento. Mas vamos então para o resultado da punção. Pode vir com a Bethesda 1. Bethesda 1 significa inconclusivo, indeterminado, significa que pegou poucas células. Eu não tenho como te dar uma resposta. Eu enfiei a mão lá para tirar e tirei uma peça só do quebra-cabeça, não tenho a menor ideia do que é aquilo ali. Isso acontece no cisto, porque se você tem pouca célula, ele é muito líquido, vem pouca pecinha do quebra-cabeça. Quando vem Bethesda 2, isso é uma lesão benigna. Eu consigo ver e falar, não, isso aqui eu tô vendo o panorama, com segurança eu te falo, é uma lesão benigna. Quando vem pro 3, eu tenho uma suspeita de uma neoplasia, que pode ser benigna, porque nem toda neoplasia é câncer, tá? Neoplasia significa que é uma alteração naquela conformação, é um tumor que pode ser um tumor benigno e um tumor maligno. Então, por exemplo, pode ser um adenoma, tá? Um adenoma é um tumor benigno. Existem adenomas na tireoide também. Então, eu posso ter ali uma alteração benigna da tireoide. Quando eu vou para o 4, eu já tenho uma suspeita de lesão folicular. O que é isso? Então, eu já tenho uma chance ali de 5 a 10% de que seja câncer. No 5, no Bethesda 5, eu já tenho uma suspeita um pouco maior, de cerca de 50%. No Bethesda 6, é quase diagnóstica, já é uma suspeita de 80% a 90%. Mas, gente, não é certeza, tá bom? É uma alta suspeita que deve ser levada em conta, mas a gente não pode bater o martelo. Já tive diversas pessoas que vieram com a punção, às vezes, benigna, e depois da cirurgia era câncer. Existem pessoas com Bethesda 5 que eu operei, que veio depois benigno.
Por quê? Porque às vezes estava tendo, lembra lá da tiroidite? Estava no meio de uma inflamação, alguma coisa, e às vezes confunde na hora do patologista fazer a análise. Então a PAF, ela não dá o diagnóstico, ela dá uma alta suspeita e ela guia o tratamento. O diagnóstico é só depois da cirurgia. Vou abrir a deixa aqui e falar da minha mãe. Sim. Da PAF da minha mãe, deu Bethesda 5, deu já o papilífero e deu metástase nos linfonodos. Minha mãe tirou, dona tiroide de janeiro, e era um bócio. Então, graças a Deus, não era câncer. Então, assim, gente, não, a punção não significa o seu diagnóstico. O seu diagnóstico mesmo vem depois da cirurgia. Então, exatamente. E aí, como tinha linfonodo, provavelmente ela estava tendo uma tireoidite. Porque o linfonodo é reacional, né? E ele aumenta. Então, assim, às vezes é mais fácil olhar para trás. Mas, assim, não assustar. Acho que o que eu acho que deve ficar aqui para todo mundo é não desesperar. É claro que a gente assusta. É impossível não assustar. Mas não entrar em desespero. Mesmo porque nem tudo que parece ser, né, doutora? Exatamente. Doutora, como que a cirurgia da dona tiroide? Existe, eu vi que tem duas cirurgias tem padrões, uma que é mais padrão e outra que é uma técnica, acho que é nova, enfim. Como que é a cirurgia da tiroide? Na verdade, tem várias técnicas. Quais são as mais comuns? Vamos lá da mais simples que tem, a tiroidectomia total aberta, que faz um corte no pescoço. Antes, o pessoal fazia um corte assim, né? Um colar gigante. E aí o tamanhozinho vai diminuindo. Hoje, aqui, pelo menos assim, em Minas, isso é muito comum, a gente opera com mini incisão. O que é mini incisão? É uma cirurgia que faz um cortinho de mais ou menos uns 2, 3 centímetros, depende, né, do tamanho, mas faz um corte bem pequenininho, mais ou menos aqui nessa região. E por ali consegue tirar a tireoide toda, tira os linfonodos, tira tudo por esse mini buraco. Então a gente tem a cirurgia convencional, tem a cirurgia convencional com a mini incisão. E aí pode ser total ou parcial, com esvaziamento ou não. Você tem uma técnica que é a toetiva, que é por dentro da boca, que aí ela é operada por vídeo, né? Vídeo assistida, você faz aqui por dentro da boca, ela entra com uma câmera e com as pinças que descem aqui por dentro da pele, pelo pescoço e faz a cirurgia. A técnica de retirada da cirurgia é basicamente a mesma. Muda o corte, por onde que entra. Tinha outras técnicas também de vídeo, que entrava pela axila, por outras coisas, mas essas não foram muito pra frente, não. A que pegou mesmo foi essa, que é a toetiva, que é por dentro da boca, e a cirurgia convencional do corte. Essas são as que mais acontecem. E, assim, eu sei que cada uma é uma técnica diferente, né, doutora? Mas alguém me perguntou essa semana se a por vídeo ela tem menos probabilidade de dar mais complicações. Isso foi uma pergunta que eu recebi. Tá. Ela tem uma recuperação um pouco mais rápida, no sentido de que a pessoa, como você não corta aqui por fora, ela tende a recuperar mais rápido. Agora, a questão da complicação depende muito da experiência de quem está fazendo. Porque como é uma técnica muito nova, no início, a chance de complicação é sempre um pouco maior, mas à medida que a pessoa vai tendo experiência, ela iguala. Na verdade, não fica maior ou menor, ela iguala com a cirurgia convencional. Então, o risco é semelhante. O que vai mudar é que a pessoa que faz por vídeo, ela tende a recuperar mais rápido, mas índice de complicação chega... Aí, assim, depois que a pessoa já tá a gente fala que tem a curva, né? Quando ela já conseguiu ter essa curva, o risco é semelhante, tá? Então, como que pós-operatório dessa cirurgia normalmente é tranquilo? Precisa ter uma dieta? Como que funciona? Pode comer de tudo, desde que não coma pedra o pé da mesa e que esteja tranquilo para você engolir. Então, olha só, é uma cirurgia que é com anestesia geral. Então, passa um tubo dentro da garganta para respirar por você durante a cirurgia. E você mexe aqui fora. Então, cutuca por dentro, cutuca por fora. Incomoda, fica dolorido.
você vai sentir como se fosse uma garganta inflamada, sabe? Uma gripe forte. É mais ou menos essa a sensação. Então, você pode comer de tudo, desde que para você esteja tranquilo comer. Se te incomoda comer uma coisa, uma comida mais dura, uma consistência mais dura, e você se sente mais confortável de comer uma comida mais macia, tudo bem. Precisa? Não precisa. Então, essa história de que tem que tomar sopa depois da cirurgia é mentira. Você pode comer de tudo, desde que não esteja te incomodando. Exercício físico, esforço intenso? Não pode. Porque tudo que você vai fazer esforço, você faz esforço com o pescoço. E aí você vai forçar ali, pode sangrar, pode ter hematoma, pode ter sangramento, né? Ou algum tipo de infecção. Então, esforço físico por 15 dias, não. Mas assim, eu moro num prédio, posso subir as escadas? Pode. Tenho que fazer minhas coisas do dia a dia em casa? Posso? Pode. Tem muita gente que fala assim, eu tenho filho pequeno. Não tem como você falar que você não vai carregar, porque ele vai subir em cima de você. Não tem problema. A gente tenta evitar coisas intensas. Mas coisas assim da sua rotina do dia a dia, tá tudo bem. O que é legal evitar? Calor forte. O calor, sim. É bom você dar fugir bem do calor nessas 2 primeiras semanas. Principalmente nessa região do pescoço. Então, passar aquele roupeiro danado, pede ajuda para alguém, delega. Mesma coisa, fogão. Fazer uma comida do dia a dia tá tudo bem. Você ficar horas na frente de forno, de fogão, essas coisas assim, é muito calor onde acabou de ser operado. Isso vai inchar. O inchaço pode dar uma coisa que chama seroma. Não sei se você conhece isso, mas já ouviu falar? Ai, não sei, sabe? Nem passou na minha cabeça, serão. Tem o seroma, para quem não conhece, seroma é acúmulo de líquido no local onde foi operado. Qualquer lugar do seu corpo que for operado pode ter seroma. Então, o calor forte, ele aumenta a chance de dar um seroma. Então, se você puder evitar o calor, melhor para você. Mesma coisa de sol forte, evitar também nesses primeiros 15 dias. E aí a pergunta de US$ 1 milhão. Posso conversar? É. Pode conversar. Não tem problema, não é para ficar muda depois da cirurgia. O que a gente pede é um repouso de voz. O que é isso? Não pode cantar, não pode gritar, não pode esforçar a voz. Conversar no tom de voz normal, problema nenhum. Achei ótimo, voltou uma paciente, acho que tem umas 2 semanas, ela voltou no consultório, eu já posso gritar? Eu falei, você vai chegar em casa, meter a mão na porta assim, sair gritando com todo mundo. Pode vai berrar, fazer o que você quiser Ela, eu tô agora. doida pra gritar. Eu falei, grita, grita. Pode gritar. Merece, né, doutor? Merece, né? Depois passa por uma cirurgia de tireoide, merece gritar, né? Grita. Quer gritar, grita. Né? Doutora, você falou da fonte de calor. Existem algumas pessoas, doutora, que molham o curativo e seca com secador. Eu já vi isso Mentira, bastante. essa eu não sabia. Olha só, vivendo e Verdade. aprendendo. Não sequem com secador, por favor. Eu vou incluir essa nas minhas orientações agora. Eu não sabia disso. Pois é, porque a pessoa vai lavar a cabeça, Aham, né? aí E seca. aí ela molha, porque às vezes ficou um curativinho, né, Ah, doutora? entendi. Não sei se é o micropóreo, Sim, sei lá. sim. E aí, para não deixar molhado, ela seca com o secador. Eu sei que a minha querida mãe, ela Hum, queria secar com o secador. Eu falei, não, senhora. não faço isso. Isso Não não sequem com faz. secador. Não, gostei dessa, vou incluir agora. Não seque com secador. Não tem problema ficar molhado. Às vezes, eu, por exemplo, eu deixo o curativo, tá? Um micropólio ali, a gente pede para deixar uns 5, 7 dias, porque ajuda na cicatrização, para ela ficar mais fininha. É por questão estética, tá? É, saiu, gente, tudo bem. Tá, saiu, ok. E aí, se ele tiver molhado, deixa ele secar naturalmente. Coloca uma toalha, seca o excesso, mas deixa, não tem problema. Ele estar molhado não vai fazer mal ali para a região, não. E aí entra a pergunta também: eu posso passar pomada de cicatrização? Nas primeiras semanas, não. Espera 2 semanas para passar. Por quê? Porque essas pomadas, elas são para diminuir, vamos falar assim, a intensidade da cicatrização. Para a cicatriz ficar mais fininha, eu diminuo o processo ali de cicatrização. Eu preciso que cicatrize nas 2 primeiras semanas, que eu preciso que feche. Se você usa pomada, você impede a cicatrização. E aí, ela não vai fechar. E se você acha que está te ajudando, você está piorando, porque a cicatriz vai ficar larga. Porque se ela não fechou, ela vai ficar larga. Então, nas primeiras 2 semanas, não passe nada. Lava com água e sabão, secou e tá lindo. Só isso. Posso só abrir um adendo, doutora?
essa recomendação da cicatriz é só para da tireoide ou pode ser para qualquer tipo de cicatriz? Até o encravada. Viu, gente? Passar pomadinha de cicatrização durante pós-operatório não é Não é bom, né, legal. doutor? É tiro no pé, gente. Não façam isso. Porque piora. Espera 2 semanas antes de começar. Doutora, tem uma pessoa que perguntou, eu acho que ela pegou a live no meio do caminho, ela perguntou por que que a incisão dela, a senhora até explicou que existem, e tem a dela é Em a J. ovalada, né? E a da minha mãe, vou até acrescentar, da minha mãe é embaixo, mas a da minha mãe tem uma explicação porque a minha mãe tinha muito linfonodo, precisou fazer um esvaziamento muito grande, então por isso que ele optou por fazer no colo. Isso vai muito da técnica de cada cirurgião mesmo, tá? Tem uns que fazem um corte um pouco mais alto, uns cortes mais baixo, menor, maior. Isso é da técnica da experiência mesmo de cada cirurgião. Não tem um motivo para a cirurgia ter feito aquele corte. Exceto quando a pessoa tem linfonodo na lateral, né? Porque aí a cirurgia fica em J. Aí faz isso aqui, ó. Sim. Ou Uhum. quando a pessoa tem linfonodo dos dois lados, e aí a gente faz uma. Por exemplo, eu operei um rapaz tem pouco tempo, 16 anos. Aí a gente tenta fazer a cicatriz o menor possível para não ficar, Uhum. para ficar um pouco mais estética. E aí, Uhum. o que que a gente faz? Em vez de fazer aquela cicatriz grandona até aqui na orelha dos dois lados, faz uma Uhum. maior aqui pro lado, porque aí eu consigo chegar lá em cima aqui por baixo. Então, se tinha Uhum. linfonodo na lateral dos dois lados, às vezes você faz uma cicatriz um pouquinho maior aqui embaixo e consegue Uhum. acessar o pescoço inteiro. Então, depende muito, assim, de onde que precisa ir. Onde que tem os Uhum. linfonodos, onde que eu tenho que ir, o tamanho que era também a tireoide. Uhum. Porque eu falei que eu opero na cicatriz de 2, 3 centímetros, mas numa bolota de Uhum. 12 não sai. Nem com Não dá, né? fórceps. Não Né? dá. Aí precisa de um corte maior. Então depende Eu, disso também, depende do tamanho que é o nódulo. uhum. Eu dou um exemplo que eu gosto muito no meu canal, que é do cabeleireiro. Você vai lá raspar careca. Aí existe o cabeleireiro A que corta com navalha, o B que corta com tesoura e o C que, sei lá, corta com gilete. É o mesmo corte de cabelo, mas com técnicas É, diferentes. verdade. Basicamente, né? E, doutora, eu não sei se. Eu sei que tem bastante, mas tem um tipo de câncer que é mais frequente na tireoide? O papilar. O carcinoma papilífero da tireoide, ele é o mais frequente e ele também é o de melhor prognóstico. É aquele que você. Eu sei que depende de grau, né, doutora? Mas uma vez que você arrancou lá, tirou o câncer, precisa fazer um tratamento adicional? Depende. Não tem uma resposta pronta. Depende. Independente do tipo, vamos falar do papilar que é o mais comum. Uhum. Mesmo independente de tamanho, vai depender os fatores que vão influenciar na decisão. Tamanho do Uhum. tumor, se ele pegava a cápsula, se tinha linfonodo acometido, a idade da pessoa, a idade influencia. Aqui é diferente da parótide dos outros tumores. Na tireoide, a idade influencia. Então, o nosso ponto de corte, 45 anos. Para cima de 45, o risco aumenta um pouco, para baixo de 45, o risco é menor. Isso entra Uhum. na hora da gente pesar na balança se vai precisar de um tratamento adicional ou não. Enfim, a gente vai olhar todos essas coisas para poder decidir. E se precisar de um tratamento adicional, não é radioterapia, não é quimioterapia. O tratamento se chama iodoterapia. O que é iodo? Você vai tomar a iodo, que é o mineral iodo mesmo, radioativo marcado. Tomar. Você bebe ele num suquinho A. Você faz um preparo antes. A dose muda também, qual que é a dose que você vai ter que tomar, muda de acordo com o tamanho, com a idade, assim, com todos os fatores. E aí você faz um preparo antes, você toma iodo, aí você fica isolado depois desse período, normalmente 24 horas no próprio hospital, depois vai para casa, e em casa você tem algumas restrições. Você não vira um alienígena que não pode entrar em contato com ninguém,
Mas existem algumas restrições, por exemplo, não compartilhar os talheres, os copos, vai no banheiro da descarga várias vezes, a sua roupa tem que ser lavada separada. Então, existe sim algumas restrições na primeira semana ou até 10 dias depois. Mas aí, essa iodoterapia, normalmente ela é feita uma única vez. E aí depois a gente vai fazer os exames. Numa eventualidade desse tumor voltar, a pessoa pode fazer novamente a iodo. E aí eu não tenho, assim, um limite de iodoterapia que eu posso fazer. Diferente da rádio, por exemplo, que a gente faz uma vez só. Raramente a gente repete ela uma segunda. E eu não conheço nenhum caso que tenha feito uma terceira. Mas, assim, a iodoterapia, ela não me dá um teto, um limite do que eu posso fazer. Existe casos, assim, que a gente fala, olha, não tá resolvendo, não adianta continuar tentando, porque não tá resolvendo. Mas isso é extremamente raro de acontecer, tá? Então, se precisar de repetir a iodo, eu posso repetir a iodo. Isso pode acontecer, isso é uma possibilidade. E se vocês quiserem saber mais sobre iodoterapia, tem uma live maravilhosa com a doutora Sim, Isabela só de iodoterapia. É exatamente. muito maravilhosa. E doutora, a pessoa fez lá o tratamento da tireoide, tirou bonitinha. Ela vai precisar tomar o remedinho lá para o resto da vida dela ou não precisa? Se ela tirou a tireoide toda, sim, Uhum. pro resto da vida e mais 15 dias. Não pare de tomar o remédio e não diminua ou aumente a dose por conta própria. Não tente interpretar sozinho os exames, porque assim, ó, existem, e aí é até bom eu falar isso aqui, porque surgiu essa dúvida lá numa conversa que teve lá nos stories. A pessoa teve um câncer de tireoide. Algumas pessoas, nos primeiros 2 anos, a gente mantém o TSH suprimido. O que que isso significa? Quando você olhar o exame de sangue, o TSH vai estar bem baixo. De propósito. Por quê? Porque o TSH ele estimula as células da tireoide. Então, se ele estimula a célula da tireoide, ele estimula o câncer. Em pessoas que têm um risco maior, eu de propósito mantenho o TSH baixo, suprimido por um tempo, para fazer com que essas células não cresçam, tá bom? Então, se você interpretar sozinho seu exame, você vai olhar e falar, não, tá, o TSH tá muito baixo, tem que mudar a dose do remédio. E às vezes seu médico tá mantendo a dose de propósito. Para sempre que vai ficar baixo? Não, normalmente por 2 anos. Mas é igual eu falo, sempre depende do caso. Às vezes a pessoa tem uma metástase no pulmão que está sendo mantida controlada com TSH suprimido. Então, cada caso é um caso e o exame isolado não consegue te dar resposta, tá bom? Então, assim, normalmente a gente vai sempre avaliar o T4 TSH e junto também vai olhar a tireoglobulina, que é uma proteína produzida pela tireoide, a antitireoglobulina também. Junto com isso, a gente vai olhar ultrassom, vai continuar fazendo ultrassom para manter o controle. Às vezes pode precisar de fazer um raio-x do tórax ou uma tomografia. A cintilografia às vezes precisa fazer também, mas isso são mais raros. Esses exames não é sempre que a gente vai estar fazendo, não. Mas sim, precisa de tomar a medicação depois da cirurgia. Você não vai ficar sem ela, não tem jeito. Tem que tomar para sempre, porque se tirou a tireoide toda, você não produz o hormônio da tireoide mais. Teve uma pergunta que eu recebi que a pessoa falou assim: eu tirei a tireoide, tomo o hormônio lá, mas tá zerada meu TSH. Por quê? Por quê, doutora? Exatamente. Eu fiz um vídeo ontem disso, exatamente respondendo Ah, essa pergunta, porque eu não lembro o que que eu coloquei, e aí essa pergunta chegou muito frequente, mas eu não tenho nada, tá normal. E aí eu usei até a seguinte analogia. Você já deve ter visto, você pergunta pra pessoa assim: você tem pressão alta? Não. Você toma remédio para pressão, ela te dá um tanto que ela toma. Por que que a pressão dela não tá alta? Porque ela tá tomando remédio. Se ela parar de tomar o remédio, a pressão vai subir. Então, se a pessoa está tomando o remédio da tireoide, os exames vão estar controlados. Mas estão controlados porque você está tomando o remédio da tireoide e isso está na dose legal. Se você para de tomar o remédio da tireoide, descontrola. E aí a dúvida é, se eu tirei a tireoide, o que que eu tenho? Você tem hipotireoidismo. Ah, mas está controlado no exame. Está controlado porque você está tomando remédio, eu espero que ele nunca descontrole.
Mas você tem o Exatamente. hipotireoidismo porque você precisa de tomar a medicação. Tá? Então é isso. Doutora, depois que a pessoa retirou, fez todo o tratamento, de quanto em quanto tempo ela tem que fazer esse acompanhamento aí, médico? No primeiro ano, de 3 em 3 meses. Depois a gente vai espaçando, 4 em 4, 6 em 6, de ano em ano, por no mínimo 10 anos. Por que que na tireoide é um tempo maior? Exatamente porque ele é um câncer que tem um comportamento, ele cresce lentamente, ele pode voltar lentamente. Então, a maioria dos tumores a gente acompanha por 5 anos, o da tireoide são 10. Pelo menos 10 anos. É claro que a pessoa vai fazer acompanhamento para o resto da vida, porque vai sempre ter que estar acompanhando a dose da medicação. Porque ao longo da vida a gente tem mudança de metabolismo. Se você Sim. engorda, você emagrece, entra na menopausa, climatério, engravida. Mudanças na vida acontecem. E aí, como a sua tireoide não está lá para fazer essas mudanças sozinhas, a gente precisa mudar pelo remédio. Então, precisa do Uhum. controle para o resto da vida. Tá? Sim. Doutor, eu vou fazer essa pergunta, porque é a pergunta que eu sempre gosto de fazer na Pode parótida. fazer. Então, eu sei que você tem um pouco da linha de raciocínio parecida com a minha. Por que que tem o câncer na tireoide? O que que Ah, por que que desenvolve tem um isso? câncer na tireoide? Bom, aí de novo, a gente não tem uma resposta pronta, né? Uhum. Aquela conversa que a gente teve lá no começo da genética e da epigenética. E aí, na epigenética, nós vamos acrescentar aqui alguns fatores. Uhum. Fatores ambientais, Uhum. radiação, tabagismo, nananã, nananã, outras coisas que podem Uhum. acontecer. Uhum. Só fazer um adendo aqui, gente, mamografia não causa câncer de tireoide, por favor. Tá? Isso é importante. Essa dúvida é muito frequente. Não vou fazer o exame de mamografia todo ano porque causa, não causa. A dose de radiação é muito pequena e não está relacionado, tá bom? Então, fecha aspas. Então, eu tenho a radiação, a alimentação errada, em estado inflamatório do corpo, obesidade, tudo isso são fatores de risco para aparecer os nódulos na tireoide. E aí eu tenho também fatores emocionais. Aí você vai me perguntar, mas por que fatores emocionais vão influenciar na bendita da tireoide? Consigo te Uhum. explicar de diversas formas, mas vamos resumir aqui. Por que fatores emocionais influenciam no seu corpo? Vou te falar de uma forma bem científica, racional, trazendo aqui para poder entender melhor. Existem questões energéticas, existem questões neurais, existem questões de um monte de coisa, mas existe a questão da psicossomática, do que então, no caso da tireoide, segundo a psicossomática, são coisas que você não fala, como você não se comunica, você não se expressar, você engolir aqueles sentimentos. Então, não é a mágoa que você teve do seu cachorro no semana passada que causou isso, não. São coisas que você Uhum. vai introjetando ao longo de anos e aí você vai causando essas alterações, e aí no seu ponto de fragilidade aquilo somatiza. Isso é a psicossomática. Mas aí, Uhum. o que acontece? Por exemplo, então, fatores emocionais e tireoide. Vou te dar um exemplo que eu acho que o pessoal vai conseguir entender. Uhum. O nervo, existe um nervo que chama nervo vago, que está lá dentro da cabeça, né? Ele desce aqui por dentro do pescoço, vai lá para a barriga, e aí ele vai inervar lá o intestino e as outras coisas. Existe então o eixo intestino-cérebro, que a maioria das pessoas já deve pelo menos ter ouvido falar. A Uhum. imensa maioria da serotonina, cerca de 80% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é produzido no seu intestino. Então, esse eixo, ele é real, tá? Ele é físico, ele é químico, ele faz essa transferência de condução energética o tempo todo. Então, a parte que a emoção está ligada ao intestino, todo mundo concorda. Isso aí eu acho que não tem Uhum. nem que a gente discutir. Agora, Uhum. a questão é, a inervação da tireoide vem do vago. Entendeu? Você tem o laríngeo Uhum. superior, tem o laríngeo recorrente, que é quando o pessoal tem medo de ficar rouco, porque pode machucar, ela passa Uhum. atrás da tireoide. Essa inervação vem do vago. Então, quando esse eixo intestino-cérebro se altera, ele altera a tireoide. Então, as emoções alteram a tireoide química e fisicamente por essa via. Essa é uma das vias que eu estou explicando só para mostrar que não é só da boca para fora, né? Existem alterações
E a ciência vai descobrindo as coisas aos poucos e a gente vai explicando de forma físico-química o que outras ciências já sabiam e já explicavam. Os Vedas, todas as outras coisas mais já falavam que a gente tem hoje, na verdade, a física quântica estuda isso muito Sim. também, né? Da questão de onda, de energia, isso tudo mais. Então, é a comprovação científica, aos pouquinhos, vai chegando. Mas essa explicação, assim, ela é Uhum. uma explicação um pouco mais simples, mas é mais Uhum. fácil de entender que essa conexão, ela é real e ela existe. Então, assim, os fatores emocionais são diretamente influenciam diretamente a sua tireoide. Ou seja, engolir certas coisas não faz bem, né, doutora? Não faz bem. Não faz bem. É, não é para sair jogando na cara também, não. É tudo um equilíbrio, Pelo tá? amor, pelo Eu vou amor de sair Deus. contando tudo, depois vocês já me mandaram, eu saio gritando. É que lá não é bom engolir, então eu vou falar tudo que eu penso. Não, pelo amor de Deus, gente, não é isso. Pelo amor de Deus. É mais É equilíbrio. Acho o ponto de equilíbrio. Isso. né? Doutora, sobre uma pergunta aqui que eu achei até interessante. A moça perguntou se ela ela teve um problema na tireoide, se ela pode engravidar normal. Pode engravidar. É, agora, então, volta lá. Se teve problema de tireoide, não sei o que que ela teve, mas se Uhum. ela tirou a tireoide, por exemplo, ela tem um hipotireoidismo. O hipotireoidismo, às vezes, dificulta para engravidar, mas ele estando controlado, estando regulado, pode engravidar. Engravida Uhum. normalmente, a gravidez corre Uhum. muito bem, obrigada, mas precisa de um pré-natal muito bem feito. Por quê? Porque a dose do hormônio vai alterar e vai alterar várias vezes durante a gravidez. E aí isso tem que ajustar. Então tem que ir ajustando essa dose algumas vezes e a dose vai subir, tá? Não assusta, ela vai subir bastante durante a gravidez. E vai subindo cada vez mais à medida que a gravidez vai avançando também a dose da medicação. Depois ganha o neném, tá amamentando, mas depois de um tempo vai cair, tá bom? Mas pode, não tem Teve problema outra, nenhum. teve outra pergunta, doutora, qual que é o risco de recidiva, né? Se a pessoa Recidiva do ela câncer teve de já o tireoide. câncer, Tá. exatamente. Se tem uma porcentagem? Falar essa porcentagem é difícil porque depende de como que estava antes. Eu vou te falar que existe uma baixa probabilidade de recidiva no geral, tá? Eu tenho uma taxa de recidiva muito pequena. Normalmente, quando aparece, aparece nos 2 primeiros anos. Por isso que nos 2 primeiros anos a gente faz esse controle mais de pertinho. Mas ele pode aparecer em até 10 anos. Por isso que a gente tem que acompanhar. Mas falar qual que é a taxa, uma porcentagem, depende de como que era. Por exemplo, o microcarcinoma, que são tumores com menos de 1 centímetro, inclusive que tem pessoas que não operam, que fazem só acompanhamento, a taxa de metástase é baixíssima, é menos de 5%. Então, Nossa, é. E é aí, bem quando eu pouca. tenho tumores grandes, eu tenho uma taxa de recidivo, uma taxa de metástase de 20, 30%. Então, depende. Teve uma pessoa que me perguntou também, doutora, se o esvaziamento cervical ele causa alguma alteração na nossa vida, né? Se tirar linfonodo Não pode causar causa, alguma alteração. tá? Tranquilo. A pessoa pode Tranquilo, fazer o não vai esvaziamento, não afetar a tem sua imunidade, não vai afetar a sua vida. Qual que é o medo que existem, algumas pessoas têm, do esvaziamento cervical? Quando a gente faz o esvaziamento da tireoide, a cirurgia da tireoide ela é delicada porque passa o nervo, que é o laríngeo recorrente, atrás dela e ele vai para a corda problema. vocal. Quando eu faço o esvaziamento, eu não mexo no nervo só aqui em cima. Eu cutuco o nervo até a entrada do tórax. Eu deixo o nervo pelado até ele entrar, ele mergulhar para dentro do tórax. Então, o fato de você ir deixando ele pelado nesse caminho inteiro pode aumentar o risco de ter algum tipo de complicação, tá? Mas essa taxa de complicação, ela não é alta você fazendo com cirurgião de cabeça e pescoço, fazendo com todos os cuidados, tendo fazendo tudo direitinho, essa taxa de complicação ela é bem pequena. Você tem uma taxa de complicação do nervo, diversos estudos eles colocam assim, de 1 a 8%. Eu falei, de 1 a 8 é bem, né? É grande assim, 1 a 8, que É, margem gigante. E aí a explicação é a seguinte: experiência do cirurgião. Quanto entendi. maior a experiência, menor o índice de risco.
não significa que não existe. Claro que existe. Risco, gente, é igual você andar na rua e ser atropelado. Existe. Significa que vai acontecer? Não. Se você olhar para o lado, a chance de acontecer é menor ainda. A ciência não é exata, né, doutora? Exata é matemática. 2 vezes 2, 4, né? A ciência não. Tudo pode, tudo não pode, É, né? É uma série, tem uma série de nuances, né? Não é isso, uma receita de bolo, né? isso. Então, você acredita que a gente não tem mais tempo? Olha Acredito. aqui, tô aqui. Falei, gente, mas passou rápido. Bom, enfim, né? Ai, doutora, olha, mais uma vez, agradecer sempre. Gente, sigam a doutora. A doutora Isabela é maravilhosa. Eu sou suspeitíssima, apesar de eu não ter tido nada na tireoide, não ter, graças a Deus, nada. Eu consumo bastante conteúdo, porque a forma que você conduz, doutora, é uma forma leve, é uma linha de raciocínio muito semelhante à minha. E mais uma vez eu queria agradecer por todas as vezes que eu encho o saco ali, mando sempre perguntas, às vezes que eu, né, porque eu tenho uma responsabilidade pelo meu Sim, conteúdo, né? Então eu não posso sair falando qualquer bobagem, né? Então eu prefiro perguntar algo que às vezes eu tenho dúvida, né, para não passar um conteúdo que não vai ajudar a pessoa. E você está sempre ali, doutora, é a primeira pessoa que eu recorro mesmo, porque tem uma linha de raciocínio muito semelhante à minha, e você é sempre muito generosa, doutora. Obrigada. obrigada. Eu espero que seu conteúdo continue crescendo cada vez mais. Eu espero que as pessoas se beneficiem com esse conteúdo e o acolhimento. Eu acho Te que agradeço. esse sim É, é o fundamental, doutora. é Esse verdade. é isso que a gente precisa. Nós, eu falo como paciente que fui, né? E como todas as pessoas que vêm até mim, que são também pacientes, assim como eu fui, eu acho que a melhor coisa que a gente pode receber, assim, não, obviamente, não só o ótimo tratamento de vocês, mas é o É acolhimento. acolhimento. Na hora, Eu concordo. na hora que vem o diagnóstico de câncer, é pesado, câncer, sofrimento, morri, que eu vi, né? É assim que a gente pensa. E É, não é assim que as coisas funcionam. Quando a gente encontra um bom profissional que acolhe, que escuta a gente, que tira todas as nossas dúvidas, é meio caminho andado. porque a gente vê assim, quando a pessoa sabe o que está acontecendo, ela Isso, é ela não fica passiva no tratamento. E a partir do momento que você toma as rédeas do seu tratamento, eu te aconselho que você faça isso, é muito diferente o desenrolar da história. não é sobre doença, é Não. sobre ter saúde, né, doutora? Exatamente, não é sobre ter doença. O câncer, eu vi não lembro aonde aqui agora, mas eu vi um post falando disso, mas eu lembrei do filme que é A Culpa é das Estrelas, Sim. que logo no comecinho, assim, perguntam para a protagonista, que é a Reis, eu falo assim, e qual que é a sua história? Aí ela começa a contar do câncer. Eu falo, não tô perguntando a história do seu câncer, tô perguntando a sua. Então, assim, o câncer é isso aqui dentro da sua vida. Não viva o câncer, não viva o hipotireoidismo, não viva o nódulo, não viva a doença. Você tem uma vida à parte, aquilo ali é um ponto na sua história, que tem que ser cuidado, tem que ser olhado, claro, mas ele não tem que ser o ponto central. Exatamente. É o você olhar, é o foco, né, doutora? É o Isso. outro tipo de foco. Vanessa, como que você consegue vazar pela cara e não se assustar com isso? Porque eu tenho duas opções. Ou eu vivo com isso e sigo a minha vida maravilhosamente bem, ou então eu fico naquilo ali e vivo minha vida bem, me torturando sobre aquilo. Então, não. Então, eu vou escolher sempre seguir e ir em frente. E tá tudo bem. O importante é que estou aqui, estou com saúde. Eu sempre falo isso. Então, é o olhar, né, doutora? É É, você dar o foco para outra coisa. Se você não consegue, eu sugiro que você procure profissionais que te ajudam isso. a fazer isso para que você consiga viver bem, né? E faz toda a diferença. Doutora, obrigada Eu mais que uma vez. agradeço. Um beijo, boa noite Precisando de para todo mim, mundo. qualquer coisa estou por aqui também, tá, doutora? Sim. Obrigada, doutora. Beijo, Vai tchau. descansar. Beijo. Tchau, tchau. Gente, lembrando que a live vai ficar aqui salva, tá? No Instagram da Parótida. Eu vou compartilhar também no Instagram da doutora. E me dá uns
40 minutos que eu coloco lá no canal do YouTube também, tá bom, gente? Obrigada para todo mundo que acompanhou aqui.